Se você quer investir no mercado imobiliário e não sabe quais são os nichos e estratégias que você pode investir, nesse vídeo eu vou apresentar um cardápio de investimentos imobiliários. Sou Guilherme Lapo, cofundador do Hexperts e autor do livro Real Estate no Brasil. O Hexperts, se você não conhece, é o melhor portal de conteúdo de real estate da internet brasileira. Vale a pena você conferir nosso blog e todos os artigos que a gente já escreveu sobre o assunto. Tá? Aqui no visor também tem um QR Code, tá? Onde eu convido você a conhecer mais sobre a nossa Real Estate Academy, que é um portal completo que a gente tem de cursos sobre o mercado de real estate no Brasil. Tá? E na nossa vídeo de hoje aqui, eu quis trazer um cardápio de negócios imobiliários, caso você queira se situar, ver onde você quer empreender, ou conhecer simplesmente em quais nichos e estratégias que você pode investir. Tá? Fiz alguns slides aqui, onde eu vou mostrar para vocês, só lembrando, né, que aqui no Hexperts nada do que a gente faz é recomendação de investimento, são informações aí educacionais, tá certo? Para você aprender mais e buscar se especializar no seu ramo, tá? Assim, se você ainda não conhece real estate, gente, o significado de real estate, que vem da origem inglesa, ele quer dizer uma propriedade real, um bem físico, um bem tangível, né? Então é aquele terreno que você consegue enxergar, você consegue ver onde ele está, é aquele prédio que você tem essa tangibilidade, não é simplesmente um ativo financeiro, tá? E quando a gente fala de real estate investment, é o famoso investimento imobiliário aí que a gente tanto gosta, que o brasileiro tanto gosta, tá certo? E quando você vai investir no mercado imobiliário, você tem o que a gente chama de nichos de mercado, tá? Os nichos de mercado nada mais são do que os tipos de imóveis, tá? Então, assim, qual tipo de imóvel você vai querer investir? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos: as casas, os galpões, os hotéis ou resorts ou pousadas, tá certo? Os malls, os apartamentos, escritórios, hospitais, e ainda tem vários outros aí, tem até uma foto de um self-storage aqui para vocês verem, tá? Então, quando a gente fala de nichos de mercado, são os tipos de imóveis onde você pode investir. Porém, para cada tipo de imóvel, você pode ter estratégias diferentes. Eu vou ilustrar algumas aqui, mas que é sempre importante que você esteja ligado, além do nicho de imóvel, em qual estratégia você vai investir. Por exemplo, né, essas formas de investir são as estratégias. Você pode comprar um imóvel para vender com lucro em algum momento no futuro. Você pode comprar um imóvel para alugar. Você pode comprar um imóvel para alugar e vender no futuro. Você pode reformar um imóvel para vender. Você pode desenvolver um imóvel do zero com o objetivo de venda ou de locação por um prazo para posterior venda, né? E aí até coloquei aqui alguns exemplos de decisão de nicho e estratégia para investimento. Então vamos lá. Você pode comprar um terreno para vender com valorização. Veja que aí tem o nicho, que é um terreno, e a estratégia, que é vender com valorização. Você pode desenvolver um galpão logístico para alocação. Então, o galpão logístico, nesse caso, é um nicho, né? E a estratégia é desenvolver para alugar, né? E o último exemplo aí, reformar um apartamento para vender com lucro, tá? Então, assim, aqui eu estou dando rapidamente noções de nichos e estratégias para investimentos imobiliários. Então, assim, quando você for pensar no seu cardápio, pense sempre que você tem não só nichos, mas também estratégias. Qual é a sua estratégia, tá certo? E aí, já vamos vir aqui para os dois grandes grupos de negócios imobiliários que eu vou apresentar no nosso cardápio no próximo slide, tá? Então, assim, quando você trabalha no mercado imobiliário, você tem dois grandes grupos de investimentos por estratégia, tá? Um são os que a gente chama de empreendimentos de venda, para venda, né? Ou também chamados de empreendimentos imobiliários, tá? Esses são aquelas incorporações onde você vai fazer um desenvolvimento imobiliário para vender os apartamentos, onde você vai fazer o desenvolvimento de um loteamento para vender os lotes, tá certo? Então, assim, os empreendimentos para a venda são aqueles que a gente chama de empreendimentos imobiliários, tá? E aí temos uma outra estratégia, que são os empreendimentos para renda, onde você vai
ter a grande estratégia de lucrar com os aluguéis, né, que aquele imóvel vai gerar para você, ou aluguéis, ou simplesmente uma renda de operação de uma atividade lá. E esses são os empreendimentos de base imobiliária. Feita essa introdução, vou até dar uma expandida aqui no slide para vocês enxergarem melhor, para eu mostrar o que é o nosso cardápio de investimentos imobiliários do Hexperts, né? A gente sempre, quando chega qualquer investimento imobiliário aqui para a gente já vai pensar em que categoria do nosso cardápio que ele está. Então vamos lá, temos aqui uma primeira caixinha, que são os empreendimentos imobiliários. Então você que prestou atenção aqui, são aqueles para venda, tá certo? Quais são eles? Vamos citar aqui loteamentos, tá? E vamos citar incorporação, tá certo? Então, assim, se você está pensando em atuar no nicho de loteamentos com a estratégia de desenvolvimento para a venda, os loteamentos eles podem ser aí de dois tipos, vamos dizer, abertos e fechados, né? Aqueles abertos são novos bairros. Você não vai fazer um muro com uma portaria, você vai simplesmente fazer um novo bairro com lotes, vender esses lotes para ali se estabelecerem residências ou imóveis comerciais, tá certo? Já os loteamentos que a gente chama de loteamentos fechados são aqueles que vão virar condomínios em algum momento. Você pode fazer ali uma guarita, um muro, fechar ali, ser ou um condomínio industrial, ou um condomínio comercial, ou um condomínio residencial. E aí você tem dentro desse mercado de loteamentos diversos nichos específicos, diversos tipos de imóveis diferentes, de alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão, tá certo? Lá no segmento de incorporação, você tem também diversos nichos que você pode atuar, né? Estamos colocando aqui o nicho de incorporação do programa Casa Verde e Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida, onde você tem aí regras super específicas para atuar e tem incorporadoras que são plenamente focadas nesse nicho, né? Mas também são empreendimentos imobiliários onde o foco é fazer um desenvolvimento para a venda, tá? Você pode fazer incorporações residenciais de casas, você pode fazer incorporações residenciais para venda de apartamentos em edifícios, tá? Você pode fazer incorporação de prédios comerciais ou de lojas comerciais, onde o seu foco é incorporar para vender aquelas unidades, não para ficar com a renda, tá certo? Então, esse também é um nicho do nosso cardápio aqui. E eu também estou colocando a possibilidade de incorporações hoteleiras, né? A incorporação hoteleira, ela existe bastante, né? Tem diversos empreendedores onde eles desenvolvem produtos imobiliários que, em algum momento, aquelas unidades são vendidas para investidores e não vão ficar com aquela pessoa que ergueu o edifício do hotel, tá certo? Essa é uma incorporação hoteleira, tá? E aqui eu trouxe mais um último item que talvez seja o mais comum para as pessoas, né? Para as pessoas que não têm foco no mercado imobiliário em atuação, tá? Não são incorporadoras, não são loteadoras. Quando você compra uma casa, um apartamento na planta, com o objetivo de vender ele com valorização, você está fazendo um investimento imobiliário. Você está com a sua estratégia de comprar um apartamento para venda, tá certo? Então, assim, isso também está no cardápio, beleza? E aí, você pode ver já que aqui a base de possibilidades dos empreendimentos de base imobiliária, que são aqueles com foco na renda, é até um pouquinho mais extensa, tá? Então, vamos lá. Edifícios corporativos, né? Então é muito comum aí a gente que vive em grandes centros urbanos, como aqui em São Paulo, terem vários empreendedores com esse foco de estratégia nesse nicho de edifícios corporativos. Eles constroem grandes prédios com lajes corporativas para alugar lajes inteiras para grandes empresas. Existem também empresários que fazem prédios para montar ali estações de coworking e alugar para pequenas empresas, startups e também lucrar com a renda. Temos também empreendedores que constroem ou compram salas comerciais com foco em ficar com a renda dessas unidades, tá certo? Então, esses aqui são nichos na estratégia de base imobiliária. Galpões. Galpões também são empreendimentos de base imobiliária, onde muitas vezes os desenvolvedores têm o foco
em ficar com a renda gerada pela locação, né? Eu coloquei alguns tipos aqui, né? Os galpões industriais, os galpões refrigerados, os self-storage, né? Que são aí uma modalidade moderna dentro dos grandes centros urbanos, onde você pode alugar ali um box, né? Então, quem faz essa atividade também busca lucrar com a renda gerada por aquelas propriedades. E também os galpões logísticos, né? Módulos logísticos ou grandes condomínios logísticos com players que ocupam espaços muito amplos e também alugam esses espaços. Tá? Vou continuar aqui com empreendimentos de base imobiliária voltados ao varejo. Né? Esses empreendimentos de base imobiliária voltados ao varejo também têm diversos tipos e tamanhos, vou citar alguns. Os shopping centers são empreendimentos que geram renda para os seus proprietários e têm foco em comércio, né, em varejo. Os power centers, que são aqueles empreendimentos que possuem grandes lojas, grandes supermercados de atacado e lojas de bricolagem. E também tem algumas lojas menores que trazem ali amenidades às pessoas que passam por aqueles empreendimentos. Tá? Os strip malls ou open malls também são empreendimentos aí bem localizados em cidades, que tem ali 1, 2, 3, 5, 10 lojinhas alugadas para diversos players do mercado de varejo e geram renda para esse empreendedor. Lojas de rua também são empreendimentos de base imobiliária. Você pode muito bem ser dono de uma loja de rua que vai gerar renda para você. Então, você está nesse nicho do nosso cardápio aqui. Tá certo? Hospitalidade também são outros nichos de empreendimentos de base imobiliária. Vamos citar alguns aqui: hotéis, pousadas, Airbnb, student housing, né? Moradias estudantis aí que você pode ter apartamentos, por exemplo, próximo de grandes faculdades, com foco na renda. E senior living, né? A gente já tem aqui o famoso asilo, né? Que até encarado por muitos com um tom pejorativo, né? Mas são empreendimentos que em outros países até as pessoas de mais idade, né, adorariam poder morar num local bacana, com assistência médica, de enfermagem também, né? Os senior livings são espaços interessantes. Eu até coloquei outras aqui, como do segmento de educação e saúde. Você pode ter um imóvel alugado para uma universidade, para uma escola, né? Existem empreendedores imobiliários que constroem prédios para saúde, para o setor de saúde, então alugam prédios para hospitais, alugam consultórios, então assim, são outros formatos também, ou clínicas, né? São outros formatos de empreendimentos para renda, tá? Vou fazer um comentário aqui. Inclusive, você que está gostando do nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações aí para você estar sempre ligadão no Hexperts aqui. Um comentário rápido é que os empreendimentos de base imobiliária muitas vezes têm duas figuras. Tem a figura do empreendedor imobiliário, que é aquele cara que constrói o prédio para alugar, e tem aquela figura do operador do prédio, né? Então, muitas vezes, o operador hoteleiro não é o dono do prédio. Ele aluga o prédio e opera ali os quartos, o restaurante, etc. Né? A empresa de senior living muitas vezes aluga o prédio para operar ali uma habitação para idosos. Né? O student housing, a mesma coisa. Né? Em segmentos de educação e saúde isso ainda é mais óbvio, né? Por exemplo, muitas vezes o dono do imóvel ele não é o operador escolar é a faculdade ali ou o colégio que aluga aquele imóvel. Então é sempre interessante fazer uma distinção entre o empreendedor imobiliário que simplesmente aluga ou arrenda aquele imóvel, né? Versus o operador daquele ativo. Isso quer dizer, Guilherme, que o operador nunca é dono do imóvel? Não é regra, né? Existem aí grandes bandeiras hoteleiras que são donas de ativos que são muito importantes para a operação deles, né? Eles não distinguem a posse da operação, eles são o operador e dono, né? E a mesma coisa serve para outros nichos e estratégias que eu mencionei aqui. Só por fim aqui, nos empreendimentos de base imobiliária,
também estão ali as casas e apartamentos para renda, né? Existem muitas pessoas que têm imóveis menores ou imóveis residenciais ali que também alugam esses imóveis. Então, você estaria inserido em empreendimentos de base imobiliária, tá? Porque seu foco é ficar com a renda daquilo lá. E aqui eu estou colocando até uma palavra aqui já para terminar esse nosso breve vídeo do cardápio, lembrando que em cada nicho, em cada estratégia dessa, você vai ter riscos diferenciados, tá? Então lembre-se de ponderar os riscos e lembrar que se você estiver correndo mais risco, você deveria ter um retorno proporcional a esse risco que você está correndo. Então tente mensurar isso, tá? Aí só para terminar, gente, dentre todas essas tipologias de negócios imobiliários que a gente acabou de descrever aqui, você ainda pode fazer esses investimentos via equity, né, via participação em dinheiro naqueles negócios, ou via dívida também, né? E isso a gente pode fazer através de diversos veículos de investimentos, sejam empresas, sejam fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, debêntures, mas isso é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito longo, mas certamente a gente vai trazer essas observações para o nosso canal. Eu deixo aqui a recomendação até para quem tiver interesse em conhecer a Hexperts Real Estate Academy, que é a nossa grande plataforma de conteúdos de real estate aí, para você que quer fazer uma capacitação completa para atuar como assessor imobiliário, como um corretor de grande sofisticação em grandes empreendimentos, ou se você quer ser um empreendedor mesmo, né, pegar a mão na massa. A gente tem muito conteúdo bacana na Hexperts Real Estate Academy, e o nosso livro Real Estate no Brasil, aí, best-seller da Amazon, que eu escrevi com meu sócio Juliano Tonhetti. É um livro de 500 páginas com muitas informações sobre finanças, modalidades de investimentos imobiliários, questões jurídicas e construção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazer vídeos novos aqui toda semana, na menor periodicidade possível. E continue acompanhando a gente, conheça o Hexperts, conheça a nossa equipe e tamo junto. Vamos para a próxima.